Bom, pessoas, agora vamos estar resolvendo a antepenúltima questão da prova, tá? A questão de número 18, que tem a ver com padrão, também tem a ver com recorrência, progressão aritmética, enfim. A questão diz o seguinte, ó. Zeca escreveu os números naturais de 1 a n conforme a figura abaixo. Em seguida, ele destacou alguns números gerando a seguinte sequência: 1, 9, 13, 17, 25, 27, 33, 39, 41, 49, 53, 57, 65, 67 e assim por diante. Podemos afirmar que o milésimo termo dessa sequência é igual a quanto? Bom, nota que essa questão ela pode ser resolvida de diversas formas, tá? Porque há vários padrões nessa figura e há vários métodos que você pode usar para encontrar o milésimo termo, tá? Então agora eu vou apresentar um dos métodos, que inclusive foi um método que eu usei quando eu estava fazendo a prova. Tá, então em primeiro momento a gente observa que a sequência dele é 1, 9, 13, 17, 25, 27. Pode não parecer, porém essa sequência ela tem um padrão lógico, tá? Então, observe, de 1 para 9 a gente vai fazer o quê? A gente vai somar 8, tá? Aí agora, de 9 para 13 a gente vai somar 4. Aí de 13 para 17 a gente também vai somar 4. Aí, de 17 para 25, a gente vai somar quanto? A gente vai somar. Deixa me ver, a gente vai somar 8. Aí, de 25 para 27, a gente vai somar 2. Aí, de 27 para 33, a gente vai somar 6. Aí, de 33 para 39, a gente vai somar 6 de novo. Aí, de 39 para 41, a gente vai somar 2. Aí, de 41 para 49, a gente vai somar quanto? A gente vai somar 8. Aí, de 49 para 53, a gente vai somar 4. Então, aqui, depois do 8, vem um 4. Aí, do 53 para o 57, a gente também vai somar 4. Aí, do 57 para o 65, a gente vai somar quanto? A gente vai somar 8, tá? Aí, do 65 para o 67, a gente vai somar quanto? A gente vai somar 2. Então, observa que a gente soma 8, depois 4, depois 4, depois 8, depois 2, depois 6, depois 6, depois 2. E aí o ciclo termina. Quando o ciclo termina, a gente vai voltar a ter o quê? A gente vai voltar a ter o 8, o 4, aí depois o 8, depois o 2, depois o 6 de novo, depois o 2, e daí o ciclo termina, tá? Então, a gente vai ter aí alguns ciclos de 8. Agora, a outra observação que a gente vai ter é a seguinte: vamos reparar nos algarismos das unidades dos números. Observa que a partir do 13 a gente tem um padrão de recorrência. Qual seria esse padrão? Ó, o primeiro algarismo da unidade é o 3. Aí depois a gente tem o 7, depois a gente tem o 5, depois a gente tem o 7, depois a gente tem o 3, depois a gente tem o 9. Aí depois do 9 a gente vai ter o 1, depois do 1 a gente vai ter o 9, depois do 9 a gente vai ter o 3, depois do 3 a gente vai ter o 7, aí depois do 7 a gente vai ter o 5, aí depois do 5 a gente volta a ter o 7. Bom, você poderia colocar aqui, ó, antes do 3, a gente poderia colocar o 1 e o 9, tá? Porque esses números aqui são números de 2, são números de um algarismo, então eles não têm algarismo da unidade, porque ele mesmo já é a unidade. Então, antes de 3, a gente teria aqui o 9, e antes do 9, a gente teria aqui o 1, tá? Então, nota que o algarismo das unidades dos números vai ser sempre 1, 9, 3, 7, 5, 7, 3. E aí, a gente tem o 9, o 8 e depois o ciclo se repete. Aí a gente vai ter novamente, ó, 1, 9, 3, 7, 5, 7, 3, 9, 8 e assim por diante. Então, se a gente contar, os ciclos vão ser formados por quantos números? A gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Terminou aqui no 8. Aí a gente vai ter de novo 1, 2, 3, tá. Terminou no 8 não, terminou no 9, tá? Na verdade termina no 8, porque a partir do 8, aí volta a repetir tudo aquilo de novo, tá? Só que pensa comigo. Como a gente vai estar sempre somando esses números aqui, no caso 4, 4, depois 8, depois 2,
depois 6, depois 6, depois 2. Então quer dizer que o algarismo das unidades vai continuar sendo sempre os mesmos números, tá? Bom, o ciclo, na verdade, ele termina aqui no 9, tá? Esse 8 aqui, eu tô confundindo. Esse 8 aqui, ó, ele faz parte da nossa soma, tá? É por isso que eu pensei, eu disse 8, mas esse 8 aqui não tá incluso, tá? Esse 8 aqui faz parte dessas somas que a gente estava fazendo, tá? Das sequências das somas com as setas. Então, o ciclo, ele vai terminar no 9 e começa no 1. E o ciclo, ele é formado por quantos números? Por 8. Então, a gente soma 8 números específicos, que no caso é o 8, 4, 4, 8, 2, 6, 6, 2. E os algarismos das unidades desses números, como eu já tinha dito, vai ser sempre 1, 9, 3, 7, 5, 7, 3, 9. Tá? E como a gente está somando os mesmos números, o algarismo da unidade vai continuar sendo os mesmos números. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 1000, que vai ser o termo que a gente quer descobrir, e vou fazer uma divisão por quanto? Vou dividir ele por 8. Porque a partir do resto desse número, a gente consegue determinar qual vai ser o algarismo da unidade e, consequentemente, a gente consegue determinar qual vai ser o número, tá? Então, vamos lá, ó. 10 dividido por 8 vai dar 1. 1 vezes 8 dá 8, para 10 resta 2. 2 é menor que 8, desce o 0. 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16, desce o 4. 4 é menor que 8, então desce o 0. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8 dá 40, então para 40 resta nada. Ou seja, a gente tem que o 1000 ele pode ser escrito como sendo o 8 vezes 125 mais zeros. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai ter exatos 125 ciclos inteiros, completos, tá? Não vai ter nenhum ciclo quebrado até o milésimo termo, tá? Então, o que a gente pode inferir disso aqui? Quer dizer que o algarismo da unidade vai ser o algarismo do último número do ciclo, porque a gente vai ter 125 ciclos completos e daí o último número vai terminar aquele ciclo. Então, ele vai determinar qual vai ser o algarismo da unidade, tá? Então, observa que o último é o 9. Então, quer dizer que o milésimo termo da sequência, ela vai ser um número terminado com 9. E nas alternativas, só existe um número que termina com 9, que no caso é o 4.999. Então, o milésimo termo dessa sequência vai ser 4.999. Portanto, a resposta correta é a letra C de cavalo.